Gênesis 41, do versículo 1 ao versículo 37, José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subia do rio 7 vacas, formosa à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feia à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia quem os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lo, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muitas feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outra tais, como a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas estranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas estranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas, e as 7 espigas miúdas devorava as espigas boas. E eu disse:
o aos magos, mas ninguém houve que não me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou-o a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levanta-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida no Egito, na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. E porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimentos da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, né, de José. Quando o Faraó, né, teve o sonhou, né, que haveria, né, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E chamou todos aqueles interpretadores de sonho daquela região, né? E nenhum sobre fazer a interpretação do sonho. Com isso, né, o padeiro mor, o copeiro mor, que estava, né, servindo a Faraó, lhe disse: quando eu estava na cadeia, tive um sonho, eu e o padeiro. E nós sonhamos, e um homem jovem que estava lá conosco, ele decifrou e interpretou o nosso sonho, e assim aconteceu. E por isso o Faraó mandou chamar a José, né? E mandou que fizesse sua barba, que se vestisse, tomasse banho, que José estava lá, né? Na prisão, e não tinha, né, essa limpeza. A limpeza de José era espiritual, que José estava sempre diante da face do Senhor, na guarnição da face do Senhor, né? Porque José era com Deus, Deus era com José. Sempre, 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 sempre. E com isso trouxeram José, e José disse a Faraó que o sonho dele era um só. E aí Faraó contou a José, e José disse que o sonho dele era um só. Que haveria, né, que era um sonho que Deus estava dizendo para ele, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E com isso, que ele se preparasse, né, para que toda a cidade não perecesse diante da fome naquela época, né? E com isso, José decifrou o sonho, porque era um sonho de Deus que foi enviado a Faraó, e José o interpretou. Por que José interpretou? Porque José era digno de Deus. José era um homem que andava com Deus. José era o homem da vista de Deus, né? Então, José era um homem muito abençoado em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo.
né? E com isso, nós também temos que andar diante da face do Senhor. Essas são as palavras do Altíssimo. Dica do Altíssimo. Deus abençoe a todos.